Olá, pessoal! Estamos ao vivo, sejam bem-vindos. Essa é a nossa live dos Artistas Unidos, em parceria com o canal Guia do Ator. Podem procurar depois, quem não conhece o Guia do Ator, mas é um grande parceiro dos artistas, né? Estão sempre divulgando leis, testes e informações que são relevantes à nossa área. Bom, pessoal, enquanto estou vendo que tem 11 pessoas nos assistindo, né? Hoje nessa live a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento Artistas Unidos e tentar contar um pouco mais, né, dos trabalhos que a gente tem feito, falar um pouquinho da importância de conhecer as leis, né, as leis que regem a nossa. E a gente criou a gente deu o nome dessa live de contrato, o papel mais importante da sua carreira. Exatamente porque você precisa saber, né, um contrato, saber entender esse contrato e saber quais são as condições que você pode negociar desse contrato, né? E para você ter essa liberdade de negociação com o seu contratante, você tem que entender quais são as suas leis. Acho que entrou um áudio aí. Quem tiver online aí da nossa equipe. Ah, tá. Bom, então a gente tem que conhecer essas nossas leis para poder ter como ferramenta de negociação, né? E também, em caso de haver abusos por conta de contratantes, né? De determinadas situações, acionar os meios legais para tentar resolver essa situação e que os responsáveis sejam punidos, tá certo? Quem quiser pode mandar seus comentários. Eu estou vendo aqui o pessoal que está mandando online. Boa tarde a todos vocês. Obrigado aí pela presença. Daniel Ortega, grande colega. Éder Carvalho, Wanda Carvalho, Márcia Papote, Paola, Luciana Milano. Tá ok. Bom, hoje, falando um pouquinho aqui comigo hoje, eu vou explicar rapidamente sobre os Artistas Unidos e vou explicar um pouquinho sobre as leis também. E daqui a pouquinho eu vou chamar para falar comigo aqui a Luciana, que também é atriz, cantora, dançarina, dubladora, locutora, narradora, diretora, editora, improvisadora, apresentadora e poliglota. Daqui a pouquinho eu vou chamar a Luciana Milano. A gente vai falar um pouquinho sobre a área de teatro musical. Podemos até falar de outros assuntos, porque a Luciana também trabalha com dublagem, né? Então ela está por dentro aí de outros assuntos. E temos também a Vanessa Prieto aqui participando. A Vanessa faz parte do nosso movimento na área de audiovisual e ela é cineasta, atriz, escritora e é coordenadora acadêmica do curso técnico de atuação para cinema para cinema e TV da AIC São Paulo, que é a Academia Internacional de Cinema. E junto com a Vanessa nós desenvolvemos uma palestra que é os Artistas Unidos nas escolas. Então a gente tem esse projeto de ir nas escolas de teatro, escolas de interpretação, tentando preparar os novos artistas que vão entrar no mercado. Bom, como surgiu os Artistas Unidos? Num belo dia, num casting de publicidade, alguns artistas ali estavam ali reunidos, aguardando para fazer o seu teste, e surgiu o assunto, né, da insatisfação com a nossa categoria, os cachês baixos, a desvalorização, testes sem cachê teste, né, sem ajuda de custo, e resolveram então se juntar, criaram um grupo no WhatsApp. Criaram então um grupo no WhatsApp para debater sobre isso. Quando surgir então um teste, vamos se comunicar, e aí a gente não aceita fazer se não tiver dentro das condições mínimas que a gente acha que é justo. Então, a partir desse grupo, em menos de um dia já vieram 200 pessoas, aí explodiu o número de participantes do grupo do WhatsApp, migramos para o Facebook.
né? Então, a partir do Facebook, começamos a nos organizar e buscar entender o que poderia ser feito para mudar esse mercado, né, e tentar resolver essas situações, condições que a gente não estava satisfeito. Então, fomos nos informar através das leis para tentar ver o que poderia ser feito e o que já existia a esse respeito. Então, a gente chegou à conclusão, bom, primeiro, a gente queria criar um novo sindicato, depois pensamos em abrir uma associação, e a gente foi vendo que existe uma lei, que é a Lei 633 de 1978. E nessa lei determina que o SATED é o nosso representante. O SATED é o Sindicato dos Artistas, para quem não conhece. O Sindicato dos Artistas, ele age por estados. Então, temos aqui o SATED São Paulo, tem o SATED Rio de Janeiro, em vários estados, né? Minas Gerais, Rio Grande do Sul, tem os seus SATEDs. Algumas leis que são, aliás, a Lei 6533 ela é nacional, então todo mundo tem que cumprir essa lei, apesar de que quase ninguém cumpre, né? Mas no caso de você determinar coisas que não estão previstas nessa Lei 533, você cria uma convenção coletiva ou um acordo coletivo. Esse é o meio jurídico, meio legal para poder estar essas condições de trabalho, né? E lembrando também que temos a CLT, a base toda de toda a relação trabalho. A partir do momento que você tem uma relação de funcionário e empregado, não importa se é por curto período ou se é por um período maior, se é contrato temporário, entendeu? Como no caso de uma publicidade que você vai fazer apenas um dia de gravação ou um evento que também é geralmente um dia máximo, sei lá, um mês ou maior, entendeu? Não importa. Quem rege essas leis trabalhistas é a CLT, que é nacional. No caso dos artistas, como tem situações que são específicas, como decorar um texto, ensaios, que geralmente não tem em outras profissões, temos essa lei 6533. Não existindo nada que certo, ou pela CLT ou pela 6533, se tiver alguma coisa que seja muito específica de algum determinado trabalho, de alguma determinada categoria artística, então você acaba criando a convenção coletiva ou o acordo coletivo. A convenção coletiva ela é feita de sindicato para sindicato. Então você tem um sindicato de classe que faz um acordo com um sindicato patronal, que é o sindicato dos contratantes, dos produtores. No caso de um acordo coletivo, seria o sindicato faz um acordo direto com uma empresa, entendeu? No caso de não existir um sindicato para essa categoria, eu vou citar aqui um exemplo pessoal, por exemplo. Eu trabalhei no Hopi Hari, um parque de diversões que fica ali na região de Valinhos, Campinas, ali, né? No Hopi Hari não existe um sindicato dos parques de diversões, pelo menos na época não existia. Então foi feito um acordo coletivo diretamente do SATED com o parque. Então, o que não estava previsto dentro da Lei 6533 ou da CLT, foi criado esse acordo coletivo determinando quais seriam as condições de trabalho. No caso de não haver esse diálogo para chegar nesse acordo, no caso de não haver esse diálogo, então é dado a entrada no Ministério Público, e aí quem vai decidir quais são essas leis, essas regras que vão ser assumidas para essa determinada situação, vai ser a Justiça, né, o Ministério Público. Então, você entra com um processo de dissídio. Então, a partir do processo de dissídio, não houve diálogo, então é a Justiça que vai determinar quais serão as regras a serem cumpridas. Bom, para chegar nesse formato de convenção coletiva, como funciona? A convenção coletiva ela é determinada a partir de assembleias junto com o sindicato. Então, a nossa base é 1º de outubro. Então, todo ano, em outubro, o sindicato
determina qual que é a pauta reivindicatória para ser feita a convenção coletiva. Só que no dia 1º de outubro você vai ter publicidade, pessoal do circo, dublagem, você vai ter várias áreas que dizem respeito ao SATED, porque o SATED é sindicato dos técnicos e artistas, né? Então tem a área técnica também, que algumas leis fazem parte também, agrega os técnicos, e outras coisas não. Outras coisas são mais específicas para os artistas, né? Então, quando chega nesse dia 1º de outubro, essa pauta já tem que existir. Então, é feito ao longo do ano diversas reuniões para definir quais são essas pautas, quais são as necessidades que estão acontecendo em cada mercado, entendeu? Então, quando o nosso movimento entendeu como é que funcionava isso, a gente começou a se aproximar do sindicato. Bom, não sei se todo mundo sabe, mas o SATED ficou por em torno de 30 anos com uma mesma diretoria, e muitas pessoas acabaram desacreditando do sindicato, né, porque tinha muitas reclamações, né, o diálogo com o sindicato era muito difícil, não, e uma série aí de questões. Mais ou menos, acho que um pouco menos de um ano depois que o nosso movimento surgiu, começou a se aproximar a eleição da presidência do SATED para trocar a diretoria. E aí conhecemos o Dorberto, que é o atual presidente. Então acabamos apoiando o Dorberto com a expectativa de que ele pode finalmente fazer alguma mudança, né? Trazer alguma mudança efetiva, né? Não só ficar falando. E temos uma boa notícia, é que temos um sindicato patronal, que é o SINSAG. Depois, quem quiser dar uma procurada, o SINSAG é o Sindicato de Agentes e Produtores. E então o SINSAG está em negociação com o SATED para aprovar essa convenção coletiva, que já foi debatida, já foi elaborada ao longo aí de pelo menos uns 2 anos, ficamos aí. E o que acontece? O nosso grupo dos Artistas Unidos deve ter em torno de umas 20, 30 pessoas no máximo. Só que cada um tem sua vida pessoal, né? Cada um tem seus afazeres, tem seus trabalhos. Então a gente sempre precisa de novas pessoas que estejam dispostas a entender como as leis funcionam, para poder se engajar e entrar nesses debates, discussões, para poder também colaborar com esses acordos coletivos, né? Trazer quais são os problemas que estão acontecendo na sua área, entendeu? O SATED hoje em dia ele tem um número de telefone que é o Disque Denúncia. Então, se estiver acontecendo algum tipo de abuso, você pode entrar em contato com o SATED, ou então pode procurar a gente dos Artistas Unidos, que a gente pode te dar uma orientação nesse sentido. Enfim, gente, tem uma série de situações que quando a gente foi pesquisar, tudo depende do artista. Tudo que eu estou falando aqui é para vocês entenderem um pouco mais, porque muitas vezes a gente acaba se submetendo às condições que são impostas para a gente. Então a gente recebe ali uma proposta de trabalho, seja em qual área for, e aí a gente fala assim, pô, mas esse valor não é tão bacana, pô, o horário é um horário um pouco abusivo, mas pô, estou precisando, então acaba aceitando, entendeu? É isso que acontece na maior parte das vezes. E o que a gente quer que vocês entendam é que vocês têm o direito de negociar, porque o contratante, a obrigação dele seria conhecer as leis. Mas a partir do momento que ele não conhece, ele está pensando no lucro dele, ele está pensando do que ele precisa para que aquele trabalho seja executado, preocupado com as suas condições financeiras, pessoais, com as trabalhistas. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em cumprir aquela vaga, né? Isso tudo que a gente está falando aqui são coisas que não são diretamente ligadas à arte que você executa.
São coisas ligadas ao produto que você oferece com a sua arte. Então, a partir do momento que o artista entende que ele é um produto e que o produto é ele mesmo, ele tem que saber valorizar esse produto, valorizar essa imagem. No caso da publicidade, por exemplo, você está emprestando a sua imagem para um produto que vai ser veiculado durante determinado tempo. Então, durante esse período de tempo, você não pode fazer outros trabalhos ligados a esse mesmo tipo de produto. Por exemplo, um banco. Se você faz comercial de um banco, você não pode fazer de outro. Então, você tem aquele contrato. E para isso, você tem que ser valorizado. Entendeu? O que a gente está tentando com esse nosso movimento é tentar mudar a cabeça do mercado. Produtores e agentes são parceiros de trabalho, mas eles também têm que entender que existem leis e que precisam ser seguidas. Mas, para que eles fiquem sabendo que essas leis existem, os artistas precisam saber disso. Eu assim, querido, tá aqui, a lei diz isso, isso e isso, entendeu? Então tem diversas situações que a gente depende da nossa classe sempre unida e consciente para poder fazer as suas negociações, certo? Eu estou falando de uma maneira um pouco mais geral. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, ver se tem alguma coisa, alguma pergunta. Quem tiver alguma situação específica para falar, pode chamar. Enquanto isso, eu quero chamar então a primeira convidada, que é a Luciana Milano. Luciana Milano, vamos falar um pouquinho da área de teatro e teatro musical. Tudo bom, Lu? Olá, tudo bom? A gente tem um certo delay, mas eu consigo te ouvir na sequência. Lu, Você me ouve bom, bem? a Tudo gente, certo? sim, te ouço. Tá com um pouquinho de delay, mas te ouço. Bom, Normal. depois que o nosso movimento surgiu a partir de audiovisual, né, principalmente publicidade, depois acabou que outros artistas procuraram a gente para auxiliar, né, em outras áreas, né, que foi o caso do pessoal do teatro musical. Como eu também sou cantor, né, e conheço bastante gente desse meio, então acabei auxiliando a formar esse núcleo de teatro musical, e a Luciana faz parte desse núcleo, né? Então a gente criou também uma pauta de teatro e teatro musical para ser aprovada, né? E tem ali uma série de, de reivindicações que são pertinentes aí à nossa área. Quer falar um pouquinho da nossa pauta? Eu quero, primeiro, boa tarde todo mundo, boa tarde galera. Eu tô acompanhando aqui tudo ao mesmo tempo, YouTube, Instagram, Facebook. Então, um beijo pro pessoal que está acompanhando a gente. Mandem suas perguntas no chat, no espacinho que tiver em cada uma dessas plataformas, para a gente poder também auxiliar vocês no que a gente puder. E também para a gente ir vendo que caminho a gente vai aqui traçar dentro do que a gente já tinha previamente planejado para fazer essa live. Bem, nós, como o Fabinho falou, nós nos unimos aí com os Atores Unidos, e dentro dos Atores Unidos nós temos várias vertentes, e eu faço parte da comissão do teatro musical. E a gente começou a fazer essa pauta reivindicatória que seria inédita, porque nunca houve nada do gênero específico para teatro musical, obviamente baseado na tal da Lei 6533 da CLT de 78. Assim, Fabinho, eu queria que você desse uma resumidazinha, se é que é possível, para o pessoal entender melhor, porque assim eu espero, todo mundo depois vai lá no Google procurar a 6533, do que se trata, e por que é assim tão antiga, né, de 78, e ainda é aquela que vale para todos os artistas. E aí, assim, se é uma coisa tão antiga, se ela é tão abrangente para várias áreas artísticas, por que sentiu-se essa necessidade da gente fazer a nossa pauta reivindicatória? Bom, o que acontece, pessoal?
De mais ou menos 99, 2000 para cá, o movimento de teatro musical subiu, cresceu muito no Brasil, né? Então surgiram grandes produções e tudo isso foi facilitado pelas leis de incentivo, principalmente a Lei Rouanet, né? Que é uma das principais leis aí que você consegue captar um valor mais alto e contratar aí elencos que às vezes têm em torno de 100 profissionais envolvidos, se você contar aí parte técnica, artística, parte criativa, né? Então são produções muito grandes e que muitas vezes ficam mais de 6 meses em cartaz, né? E ao mesmo tempo que essa área foi crescendo, né? Algumas questões foram surgindo, né? Então os produtores acabaram dizendo quais eram as condições que seriam para que esse trabalho fosse executado, né? Então, tudo acabou partindo dele. E os artistas, como também não tinham muito conhecimento, foram aceitando as condições, que inicialmente eram boas, só que a partir, conforme o tempo foi passando, foram surgindo novas produtoras, enfim, até que chegou um momento que houve uma disparidade muito grande de uma produção para outra, valores, né, muito diferentes. Às vezes, numa mesma produção, existe funções que são maiores e funções que são menores, não em nível de importância artística, né, mas de nível de importância dentro desse trabalho, né? Então, você tem aí um Exato. protagonista que às vezes fica quase 3 horas em cena, né? Os espetáculos têm essa média de duração de 2 a 2 horas e meia, mais um intervalo. Então, foram surgindo questões que não estão previstas nem na CLT e nem na Lei 6533, né? Bom, E assim, inclusive só tem para uma pergunta explicar, aqui, tem uma pergunta do Paulo, você ia fazer? isso, do Paulo aqui, ó, vou colocar uma pergunta do E, Paulo. e O posso, Paulo está posso também falando, aproveitar? Junta a do Paulo com a do Joca no Instagram, que tem a ver todos com empresa e emissão de nota, né? Que tipo de empresa a gente se encaixaria tá, e para emissão de nota e por quê? E se assim, por que que também tem algumas produtoras que não aceitam ou um ou outro, se isso é certo ou não. você quer falar? Ah, podemos comentar sim sobre isso, porque assim, a diferença entre ME e MEI, do meu entender, também me corrija se eu estiver errada, é com relação ao que você consegue fazer nos últimos 12 meses, certo? Ou no período realmente do ano cheio. E aí, se você ultrapassa, acho que R$ 81.000, se eu não me engano, você deixa de ser MEI para ser ME. No entanto, tem algumas empresas que obrigam a gente a ser ME e não MEI, porque, em teoria, quanto mais o contrato entre a produtora e o prestador de serviço tiver cara de uma negociação entre duas empresas, mais, ou melhor, menos, teria uma cara de vínculo empregatício no quesito chefe e empregado, que aí Sim, teria que ter todas as regras de CLT e tudo mais como empregado e todos os seus direitos, fora o pagamento de imposto que seria feito pelo contratante e não pela empresa contratada. No entanto, hum, independente se é MEI ou se é ME, se tem sócio ou se não tem sócio, tem algumas coisinhas, né, Fabinho, que caracteriza, sim, o contrato de uma pessoa direta, de um funcionário direto. Existe, sim, vínculo sim, empregatício, independente de você ter a sua empresa aberta e emissão da nota. Responde então aí, exato. depois dessa introdução enorme, responde aí as perguntas dos Não, meninos, por mas favor. é isso mesmo, Lu. Bom, o que acontece? Paulo e o outro rapaz, qual o nome dele? Só vi do Joca. Paulo aqui, do Joca. Bom, o que acontece, gente? Ao mesmo tempo que foi acontecendo esse crescimento, isso aconteceu também em outras áreas, tá? Então começaram a exigir que os artistas virassem pessoa jurídica, né? Bom, isso já é uma coisa que pela lei é proibido, entendeu? Só que virou uma prática, porque o mercado impôs, entendeu? E os artistas aceitaram.
Porque se os artistas tivessem recorrido à lei, ó, a Lei 6533, ela diz aqui no artigo 12, o empregador poderá utilizar o trabalho do profissional mediante nota contratual. Não, peraí, essa aqui está falando de substituição do artista. Bom, agora eu não tenho aqui, mas o pagamento, ele é previsto através de nota contratual e depósito direto, entendeu? A lei de 78, na época, os artistas eram contratados por carteira assinada, a grande maioria, existiam grandes companhias, né? E quando não era contratado, não era com carteira assinada, existia a nota contratual, entendeu? Existe o RPA, existem outras formas de pagamento em que o artista é responsável de fazer o pagamento dos seus impostos, entendeu? Do INSS e tal. Pelo SATED, né, teve até uma época que surgiu a cooperativa de teatro, né, então na cooperativa de teatro você podia emitir a nota da cooperativa, né, então houve aí um período de transição em que os artistas começaram a virar pessoa jurídica, né, e por essa questão aí de valores, né, se você recebe até determinado valor, você consegue se enquadrar num determinado tipo de empresa. Até que surgiu o MEI que facilitou bastante, né, para quem não é proponente de produções, né, não faz produções muito grandes ou não tem ganhos muito altos, né, então o MEI facilita bastante. Mas, Paulo e Joca, a lei determina que você não pode usar artifícios para burlar a lei, para burlar a CLT. E você contratar um artista e exigir que ele seja pessoa jurídica para tirar direitos trabalhistas, isso é completamente contra a lei, passível de punição. Então, assim, esse tipo de relação trabalhista não é de empresa para empresa, é de empregado para empresa, porque por mais que você tenha um CNPJ, o seu funcionário é você. Você não pode mandar outra pessoa para ir cantar no seu lugar. Você não pode mandar um outro artista no seu lugar. É o que eu costumo falar. Nós somos individual. Obrigados a ser CEO. A gente é obrigado a ser CEO, só que a minha única funcionária da Luciana Milano Produções Artísticas é a Luciana Milano. Se a Luciana Milano tiver tido um piriri, não puder fazer o espetáculo, eu não posso mandar outra pessoa. Então, já isso não caracteriza a contratação de uma empresa por si só que tenha vários funcionários. É o contrato, a Luciana Milano é contratada diretamente e, assim, por conta de coisas jurídicas e por pagamento de imposto, a gente é obrigado a isso. No entanto, inclusive tem mais pessoas comentando aqui justamente esse negócio de, mas e aí, como é que eu faço se o meu contratante ou o meu futuro contratante, né, estou lá fazendo uma audição ou alguma coisa assim, está burlando as leis, o que é que eu faço? Eu acato ou eu perco a oportunidade de trabalho. E isso é um grande medo de todos nós artistas, obviamente autônomos, né? Então a gente acaba acatando, abaixando a cabeça, mas assim, não só por medo, né, de ser rechaçado, de perder o trabalho, mas também porque nós não temos o conhecimento das leis que nos dão esse respaldo e nós temos um relacionamento com o sindicato, que é o nosso representante legal, não existe outro a não ser esse, e não existe melhor do que esse, para justamente nos dar esse apoio jurídico, legislativo, até psicológico, enfim, é através do sindicato que nós conseguimos essas coisas todas, de fazer valer os nossos direitos, e nós temos que ir atrás. Lu, inclusive o seguinte, o SATED, ele oferece assistência jurídica para os seus associados, entendeu? Então isso é uma coisa muito bacana que o SATED oferece. E assim, detalhe, gente, eu sempre que eu falo do SATED, não é que eu não sou do SATED, eu sou associado. Mas, para que o SATED funcione ao nosso favor, a gente tem que cobrar eles, entendeu? Então, é o que a gente fala, né, Fabinho? O SATED é ótimo. Não, o SATED tem problemas nós. E precisam ser resolvidos. Exato. O SATED somos nós.
entendeu? Então, depende da gente querer chegar lá no satélite e dizer assim, opa, vamos tomar conta disso aqui, entendeu? Precisa ter gente envolvida, entendeu? Então, nesse caso que você falou, existe essa assessoria jurídica que o SATED oferece, né? E eu quero chamar também agora, Lu, tem aqui o Zampari TV, perguntando o que podemos fazer para construir nossa carreira nesse momento. Antes, Fabinho, deixa vamos chamar a Vanessa, que ela está falando aqui que queria comentar uma coisa também de uma lebre que a gente levantou aqui. Bora? Sim, não, mas eu vou chamar a Vanessa exatamente por isso, porque uma das diretrizes dos Artistas Unidos é construir o futuro dos artistas, né? Então, além de conscientizar a classe atual, a gente quer também fazer esse projeto de conversar com os novos artistas, o pessoal que está querendo entrar na carreira, para já entrar consciente para não aceitar condições ruins de trabalho, né? Porque muitas vezes a pessoa sai da escola de teatro e já sai perdida, né? Quer fazer qualquer coisa que quer aparecer. Muito, cadê a Vanessa? muito. Tô aqui. Me escutam? E aí, Ivan? Sim. Vocês estão me escutando, né? Legal. Eu queria fazer eu fui anotando aqui no caderninho, conforme vocês foram falando, para eu lembrar de dizer. Tem uma coisa jurídica em relação a MEI versus a ME, microempresa, né? Que também é um outro empecilho dentro da área do audiovisual, que as produções audiovisuais, que são regulamentadas pela Ancine, Agência Nacional de Cinema, elas não aceitam notas de MEI, porque a própria Ancine não aceita. Então, nós, atores, no caso, eu tenho meu CNPJ, mas eu sei de atores que têm MEI que não conseguem prestar serviço, ou até outras funções, como animador, que a Ancine, na prestação de contas, porque a Ancine trabalha com dinheiro público, você tem que fazer a prestação de contas quando você encerra seu projeto. E quando você vai entregar o teu projeto para a Ancine, para prestação de contas, os contratados precisam ser microempresas, né? Não pode ser uma MEI, um microempreendedor individual. E ainda sobre o que vocês estavam falando, eu fiquei com o coração partido ali quando eu li a pergunta da pessoa que tem um Instagram chamado Lágrimas de Teatro, né? Que nome triste para esse momento, mas tudo bem. Não chora. Quer dizer, pode chorar. Chora sim. Mas enfim. Eu acho que é um bom momento para chorar. Não, fica à vontade. Pode chorar, chorar é bom, dá uma aliviada. Mas o que é importante vocês entenderem? Vocês perguntaram assim: mas o que eu faço, né? Porque eu fico entre o trabalho e me queimar. Acho que o maior medo de qualquer artista é esse medo de se queimar. Primeiro, a gente tem que ter educação para falar as coisas. Não vai falar assim, eu não vou fazer porque você está tentando me roubar, porque você está com... Não, você vai chegar educadamente e falar, então, mas de acordo com a lei aqui, 8.000, não sei o que, eu deveria ter tal coisa. Não, você vai tentar negociar, você vai mostrar para o mercado que você sabe o seu valor. Por que eu estou falando isso para você? Eu vou fazer a ponte para a publicidade, né? Quando eu comecei mocinha, né, eu e o Fábio lá atrás, fazendo publicidade e propaganda, eu vivia só de publicidade e propaganda, porque eu ganhava em 3 filmes que eu fazia em um ano, tudo que eu precisava de dinheiro para viver, porque eu fazia uma campanha para a Brahma, uma campanha para o Itaú e uma campanha para o Lux Luxo, ou para campanha para Philadelphia Light, aquele que passa no pão. Com 3 campanhas publicitárias, naquela época, tipo, 10 anos atrás, eu conseguia me sustentar, eu conseguia fazer a minha EAD, viver a minha vida em São Paulo, e hoje em dia, você pega uma campanha de cerveja que te pagam por um ano, 12 meses de veiculação, querem te pagar R$1.000, R$2.000, e aí a gente percebe que quem manda material para um teste desse, quem aceita fazer um tipo de trabalho como esse, não tem nem noção do valor do seu piso salarial. E aí a gente entra num trabalho de formiguinha que a gente está tentando fazer há 3 anos, e eu me associei aos Artistas Unidos para ajudar nessa parte do educacional desses novos artistas que estão chegando no mercado sem saber nada do que está acontecendo, sem saber como era e sem saber o que deveria ser. E da gente informar para eles. Então, assim,
vocês precisam saber, essas 20 pessoas que estão assistindo a gente, vocês precisam entrar agora no site do SATED, imprimir a tabela de referência salarial para você poder negociar o seu cachê quando você for convidado para um trabalho. E aí esse medo, lágrimas do teatro, que você tem de se queimar, é uma coisa que você não deveria ter. Por quê? Primeiro que você pode... você não precisa ir para a briga sozinho. Na verdade, todo mundo que vai brigar sozinho está indo brigar errado. O nosso papel é brigar coletivamente, é brigar com um coletivo de atores. E você precisa ter pessoas do teu lado. Você precisa ter sua gangue para brigar junto, porque aí você é mais forte. A sua gangue Exato. é o satélite. A sua gangue é os atores do Unidos. São as pessoas que entendem. Estou tentando me encaixar aqui no quadro. São pessoas que entendem o mercado, que estão há mais tempo que você nesse mercado e vão poder te falar, tá errado. Assim, eu estou aqui como idealista, porque quero construir um futuro melhor para vocês, porque graças a Baco, a Godard, eu hoje não preciso do dinheiro de publicidade. Hoje eu já estou meio que velha, tipo, já cansei de fazer publicidade, gosto muito do que eu faço, adoro fazer publicidade, mas eu não gosto mais de fazer teste, aquelas coisas. Então, assim, já tô velha para publicidade, só que me dá dó de ver o que as pessoas estão aceitando. Por quê? Porque ser ator, gente, não é... Você, meu sonho é ser ator, o que eu faço para ser ator? Eu respondo, estuda. É só você estudar, depois de 2 anos ou 4, depende de onde você estiver estudando, você vai ser um ator. A parte mais difícil é depois de formado, não é se tornar. Quando você se tornou ator, como é que você vai viver disso? E é por isso que a gente está aqui lutando. Oi, Igor Puchinov, meu amigo amor. Por isso que a gente está aqui lutando por vocês. Porque ser ator é simples. Você estuda, você se forma, mas vai viver como ator. Vai conseguir juntar dinheiro de todas as frentes que você precisa para fazer o seu dinheirinho, para pagar o seu aluguel, sua comida, um plano de saúde, olhe lá. Vanessa e Cador, eu acho que assim, tem muita gente também perguntando, quem está começando e agora entrou esse isolamento, por exemplo. Mas mesmo antes disso, Só um minutinho, como que deixa fica... eu só terminar minha fala, Luciana, por favor. Ah, sim, e aí, sim, então, claro, é muito importante que vocês entendam que não importa no fato de se formar se vocês não tiverem um mercado depois disso. Então, o que a gente está lutando nesse momento para que vocês tenham um mercado de trabalho. E não tem como a gente lutar coletivamente se não for sendo representado por um sindicato. E não é porque a gente é de esquerda, sim, eu sou, mas não é porque a gente é de esquerda, é porque não tem outro caminho. O sindicato, ele é uma representação que está na Constituição Federal. Então, assim, você só pode pleitear mudanças através de um sindicato. Se a gente não se organizar, não ajudar o sindicato a lutar pelas nossas vontades, nossos desejos, as nossas lutas de classe mesmo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, assim, é importante que vocês entendam que sem essa construção, essa carreira, ela está fadada a acabar. Porque vocês vão se formar atores, mas vocês não vão sobreviver disso. Vocês vão ter que trabalhar em outras coisas. E vai ser sempre um bico, uma coisa amadora que você faz ali, ou que você vai viver muito mal. Então, assim, é um choque de realidade, mas é isso. A gente agora precisa mudar isso. Encerrei, obrigada. Pode ir, Luciana. Imagina! Não, exatamente, mas é tudo isso. O que eu ia comentar é que, assim, tem gente perguntando, então, como colocar isso na prática, né? Independente de isolamento ou não, porque ainda estão pintando alguns trabalhos, inclusive quem está começando a carreira agora, ou quem estava, né, tinha acabado de se formar antes de entrar, o isolamento e tal, como que faz agora com esses novos tipos de trabalho pintando, e se antes disso já tinham práticas erradas acontecendo, agora algumas coisas ainda deram uma pioradinha, né? A gente já está acompanhando algumas coisas aí. Sim, então, sim. Como fica na prática se alguém recebe um teste ou uma audição e aí fica sabendo que não está dentro dos parâmetros da Lei 6533. Quem eles recorrem, como eles fazem, como eles se portam com a produtora para poder exigir isso? Bom, pessoal, acontece o seguinte, já há algum tempo, antes de acontecer a pandemia, né, o isolamento social, já estava acontecendo o self-tape, né, o self-test,
né? Então, em vez de você ir num estúdio de locação, claro que eu estou falando de publicidade, tá, gente? Então, em vez de você ir num estúdio alugado para fazer um teste, onde você no final recebe lá o seu cachê teste e tal, o pessoal está pedindo para você se filmar em casa. O que começou com uma coisa assim, manda uma foto como você está agora, né? Não, manda um videozinho, fala seu nome, se apresenta. Agora já virou uma coisa assim, o enquadramento é esse, tem que ser no plano fechado, você entra da esquerda para a direita, olha para a câmera, fala assim, assim, assado, o texto decorado, a luz tem que ser boa, o fundo tem que ser neutro, a roupa tem que ser azul, entendeu? Então começaram a surgir uma série de exigências e que agora com esse caso de isolamento, de pandemia, que continuam existindo testes de publicidade, só que exclusivamente remotos, né, inclusive filmagens remotas, então os testes estão mais exigentes e os artistas não ganham nada, entendeu? Então o que a gente tem aconselhado, inclusive tem outras pessoas que já estão se mobilizando com isso, de exigir o pagamento do cachê teste para o teste remoto, entendeu? Porque eu, por exemplo, eu demoraria umas 3, 4 horas, tem que arrastar móvel, acender luz, tem gente que está comprando equipamento, né, para se filmar, entendeu? Então, assim, pô, a tendência, por mais que isso seja uma tendência, né, e que a gente não pode frear a tecnologia, né, a gente vai acabar tendo que se adaptar a esse tipo de coisa, né? Só que eu acho que eles também têm que se adaptar, entendeu? Porque o artista vai ter que fazer um investimento, de comprar um equipamento de luz bacana, né? De repente ter uma parede disponível para fazer uma filmagem sempre que precisar, entendeu? Então, acho que o mínimo que pode ser feito é que pague-se esse cachê teste, né? E no caso de cachês baixos, que estão assim cada vez piores, o que a gente recomenda é não aceitar, entendeu? Porque os outros produtos que envolvem a cadeia de produção, né? Porque acima da gente tem muita gente, né? Tem a agência, tem o produtor de elenco, tem a produtora de vídeo, a agência de publicidade e o anunciante, entendeu? Então, assim, só para citar um caso, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, pela lei 6533, a gente deveria receber por cada exibição de um comercial, entendeu? Só que, de acordo com os responsáveis, eles dizem que não tem como saber quanto tempo vai ser veiculado. É claro que tem, né? Mas isso é uma coisa que a gente precisa discutir e debater lá na frente, né? Mas os valores de veiculação não mudaram, entendeu? Uma veiculação de apenas 30 segundos no horário nobre custa em torno de 500 mil reais. Aí o ator faz um filme com um cachê de 1.000, entendeu? É uma desvalorização absurda, entendeu? E o ator ele tem que entender que, por mais que 1.000 reais seja um valor considerável, né? Tem que levar em consideração quanto tempo a sua imagem vai ficar no ar, quanto tempo que ela vai ser usada, internet, TV, relógio de rua, entendeu? Então tem essa série de coisas. Só para encerrar aqui, e depois que você aceita o trabalho e assina o contrato, você não pode mais brigar, entendeu? Não adianta brigar depois que você aceitou e assinou o contrato, entendeu? Entrar com processo. Você não vai conseguir. Então, por isso que a gente recomenda que não aceite. E já aconteceu isso em algumas situações nossas. A gente, pelos nossos grupos, tal teste está pagando mal, não vai, não aceite, não sei o quê. Eles passaram 2 semanas fazendo teste, gastaram com equipe, com locação de estúdio e aumentaram o cachê. Aumentaram. Ou seja, né, a grande proposta, bem, Fabinho, que você também sempre dá nós temos que nos unir, por mais que isso pareça utópico, nós temos que nos unir, porque as produtoras contam com a seguinte realidade: se não tem tu que aceita, não tem tu que aceita, se tiver um tuzinho que aceita, pronto, dela está garantido, e a classe enfraqueceu. Então, se todo mundo tem a mesma atitude
Novamente, a gente vai reforçar isso para todo o sempre, como a Vanessa falou, e que eu achei muito engraçado, Van, que é o que eu também falo há muitos anos, é o trabalho de formiguinha, de educar todo mundo. Procurem a Lei 6533, procurem todos os parâmetros, piso salarial no site do SATED, tá tudo lá. Se você ficar imbuído de tudo isso, o próprio Fabinho fez, dentro dos Atores Unidos, para publicidade, para audiovisual, uma cartilhazinha até que você poderia, né? Foi versão celular Tem também lá, para você carregar no bolso e ficar sabendo na hora tem do teste, saber ali o ler manual, bonitinho, entendeu? é, Manual. tem o manual dos Artistas O, Unidos, que é um o mal, né? O manual de mal, a gente bolso apelida de mal. e esse manual está na nossa página do Facebook, Artistas Unidos, pode procurar lá. Ele é um resumo de um manual feito pela APRO. A APRO é a Associação de Produtoras de Audiovisual. Então, periodicamente eles fazem uma reunião e colocam lá algumas coisas importantes, mas são coisas que são ditas por eles. O SATED, da última vez que participou dessa convenção deles, colocou lá uma tabela de valores e tal, mas as outras coisas são todas ditas por eles. Então, por isso que nós precisamos ditar as nossas regras também, né, para que o mercado entre num consenso, né, e que possa ser padronizado. Coloquei aqui até um comentário aqui do Pedro Martins, falando aí dos cachês que estão ruins, né? Fala um pouquinho, Vanessa, você tinha pedido para falar, daqui a pouquinho a gente vai encerrar, mas quem não conseguiu pegar do começo vai ficar salvo, tá, gente? Vai ficar salvo aí no canal do Guia do Ator e eu vou compartilhar também nos canais dos Artistas Unidos. Fala, Vanessa. Tá. Não, se a gente já está caminhando para encerrar, eu acho que o mais importante é que fique cravado na mente de vocês que estiverem nos escutando aí, essas 32, 33 pessoas e as futuras pessoas que vão assistir, que vão escutar, que quando vocês se sentirem acuados ou quase chantageados, vocês precisam ter em mente de que vocês não precisam se expor sozinhos. Vocês podem ligar para o SATED e denunciar aquela pessoa, até especialmente se você não passar no teste, você vai lá e denuncia, porque não vão nem saber que é você, mas aquela produtora vai receber uma notificação do SATED e ela vai começar a pensar duas vezes antes de fazer um teste abusivo, antes de fazer um teste sem caixa-teste, sem respeitar as tabelas. Eu acho que esse assunto do caixa-teste ele é importante, mas se a gente pensar num plano macro, é como se a gente estivesse contando centavos e perdendo os milhões. O caixa-teste ele é um apoio, uma ajuda de custo, mas o nosso dinheiro ele está no nosso cachê, no valor do nosso contrato, no valor do nosso contrato anual para publicidade, né? E das nossas diárias de trabalho em cinema, em audiovisual. Então, assim, se está escrito que a diária de um ator não famoso, né? Sei lá, diário de ator, dentro de um projeto audiovisual, é R$700, é R$800, e alguém te oferece 400, tá errado. E você precisa, aí você vai aceitar, porque você fala, mas é que eu quero tanto trabalho, eu quero tanto fazer parte dessa obra. Tudo bem, eu entendo, se for teu amigo, você leva isso em consideração, mas assim, se vocês não tomarem esse cuidado, a longo prazo, não vai ter carreira, não vai ter um trabalho amanhã, porque você vai ter que arrumar outro emprego para pagar sua conta. E aí o que o mercado não entende também é que você precisa pagar o valor de um ator bom, de um ator formado, porque aquilo é uma mão de obra especializada. A gente estudou no mínimo 2 anos, no mínimo 4, para poder ser um ator. E aí entra aquela questão dos não atores também, né? Que o pessoal está bastante comentando. É exercício legal da profissão, né? Não ator é exercício legal da profissão. Assim, já não deveria nem ser. Exato, essa questão. Então, assim, exato, essa questão dos não atores é uma questão que exige um debate um pouco mais prolongado, né? Mas o SATED, ele tem, apesar de caracterizar exercício ilegal da profissão, o SATED pode emitir autorizações especiais, né? Só que existe um limite também. Então, por exemplo, a pessoa não pode fazer mais de 2, eu acho que não pode, por pessoa tem esse limite, né? Não pode fazer mais de 2 vezes com autorização especial. Então, a partir disso, a pessoa tem que ter o DRT, né? Que na verdade mudou Cador, agora para até que horas SRT, nós podemos ter, nós vamos nessa live, só para ter uma ideia? Bom, a ideia era quantos minutos? Alô, meu produção? Ô, produção, por gentileza.
Ó, tem mais 5 minutinhos, estamos acabando já. Porque o que eu ia falar é o Vamos seguinte, marcar outra, gente. Muito exatamente, vamos assunto. marcar outra Vamos com marcar uma outros semanal, né? assuntos específicos, Semana que vem a gente volta. A gente por vai marcar, a exemplo, gente vai marcar. A produção sugestão está que o falando que pessoal vai está dando marcar. aqui, perfeito, sugestão que o pessoal está dando aqui, construção de carreira, como ficam os tipos de trabalho agora no isolamento, o pessoal que está começando e que agora está ficando broxado, como é que faz, o que que faz para poder continuar na sua formação e acreditando nessa profissão? Todas elas, né? Não só o ator em si, mas justamente nós chamamos Artistas Unidos, até por conta de várias habilidades que nós temos. No teatro musical nós temos atores, cantores e bailarinos, por exemplo. O que fazer, então, durante o isolamento para continuar a sua formação, seu estudo e acreditando nisso? O que mais que o pessoal falou aqui? Vocês têm mais alguma outra dica também para umas próximas lives? Bom, pessoal, quem quiser pode mandar mais perguntas aqui. A produção acabou de me informar que semana que vem a gente vai voltar com mais live para vocês. A gente vai divulgar nas nossas redes. Então sigam o canal do Guia do Ator e sigam o canal dos Artistas Unidos. Pode procurar também a Luciana Milano, a Vanessa Prieto, que cada um vai divulgar aí também quando serão as próximas lives. Mas tem bastante assunto para a gente conversar. Eu tentei resumir ao máximo do que deu, mas, gente, é importantíssimo que a gente debata sobre isso e que a gente tenha a consciência da lei, porque não adianta você vir para o debate se tem coisas que são básicas, entendeu? Coisas que já existem, que já são previstas na lei, entendeu? Inclusive o que o Daniel Ortega colocou aqui, ó, vamos abrir essa campanha, Lei 6533. Então, o nosso tempo está encerrando, a Van quer fazer aí uma despedidazinha, né? Eu só queria falar muito obrigada para todos que vieram antes de nós, que lutaram pelos Atores Unidos, Daniel Granieri, Beto Schultz, Monalisa Heleno, o Furlan, esqueci o primeiro nome dele de novo. Marco Furlan. Todo mundo que participou da equipe de início dos Atores Unidos, muito obrigada. Ó, o pessoal dos caras do Reclame participou também das nossas reuniões, né? Foi um movimento muito importante, né? Pessoal mais antigo. Tá. Quer agradecer, Lu? Quer agradecer alguma coisa? Eu quero agradecer, sim. Eu quero agradecer o Blota, eu quero agradecer a Bia Carfig, eu quero agradecer o Edgar, o Sandro, a Júlia, a Mônica, a Mon, Márcia, Andressa, Daniel, todos que estiveram aqui, tanto no Instagram, como no Facebook, quanto no YouTube. Nós estamos lendo, vamos continuar lendo suas mensagens, tá bom? E vamos nos organizar para as próximas lives. Mas, basicamente, a de hoje, que era sobre contrato, a gente vai anotar... fica de lição de casa. Vai anotar tudo. Fica de lição de casa. Estudar a gente vai anotar essas perguntas e na próxima a gente responde. Então fica de lição de casa, estudar 6533 e ler no site do SATED o nosso piso salarial para a gente se inteirar melhor. E aí quando os testes pintarem, a gente ficar um pouco mais com conhecimento embasado. E procurem o nosso sindicato, gente. Ele foi feito para isso, ele está lá para isso. O Dorberto não consegue dormir, coitado. As orelhas direita e esquerda dele tá pegando fogo, de tanto que a gente fica em cima dele. Mas esse é o nosso órgão oficial. Então vamos usá-lo, sejamos o sindicato. É isso aí, pessoal. Bom, obrigado a todo mundo que participou. Obrigado, canal Guia do Ator. Obrigado Muito obrigada, Guia do Ator. Parceria. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Luciana. E a todos vocês, artistas, vocês que estão aí também de curiosos, muito obrigado pela audiência e continuamos juntos, hein? Artistas Unidos, um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.